E aí, pessoal, tranquilo? Vamos lá para a resolução de mais um exercício aí? Diz o seguinte, esse exercício. Considere duas funções afins, f de x igual a 3x menos 1 e g de x igual a menos 2x mais 4. Determine o que se pede em cada item. Para qual valor de x teremos f de x igual a g de x? O que você tem que fazer no primeiro momento? Ele está dizendo que f de x é igual a g de x, então você precisa pegar a expressão da função f e igualar a expressão da função g. Dessa forma, você obterá uma equação que tem somente a variável x e, isolando essa variável x, você descobre o seu valor. Então, vamos lá. Segue aqui comigo. Ó. Vou pegar f de x igual a 3x menos 1. Esse aqui é o item A, né? Depois no item B a gente vê e item C a gente vai usar um pouquinho do que a gente fez aqui também. Ó. F de x 3x menos 1 igual a g de x menos 2x mais 4. Tá bom? Fazendo aqui, colocando os termos com x para o lado esquerdo da minha equação, os termos numéricos para o lado direito, eu fico com isso aqui, ó, 3x mais 2x, isso aqui vai ficar igual a 4 mais 1, tá bom? 3x mais 2x, somando como são termos semelhantes, eu fico com 5x, igual a 4 mais 1, 5. Esse 5 que multiplica o x, passa para o lado de lá, e ele vai dividir o 5 que está do lado direito da minha equação. Sabemos que o número dividido por ele mesmo é igual a 1, então o valor de x procurado é igual a 1. E está aqui a resolução do item A, tá bom? Bem tranquilinho aí, né? Vamos embora aí. Seguindo aí. Faça um estudo do sinal das funções f e g. O que é o estudo do sinal? Vou fazer uma análise do sinal dessas duas funções a partir de sua raiz ou de seu zero. Então, a primeira coisa que eu preciso descobrir aqui é quem é o valor que anula a função f e quem é o valor que anula a função g. Vou fazer uma de cada vez aqui. Eu vou colocar uma linhazinha aqui para separar, tá bom? Para separar aqui o item A do item B. Então, aqui eu tenho item B. Vamos lá. Item B me diz o seguinte. Vou descobrir primeiro quem é o valor de x que anula a função f. Pegando a expressão de f de x e igualando a zero. Vou ficar com uma equação bem tranquila de resolver. 3x menos 1 igual a zero. Joga o 1 para lá. Fico com 3x igual a 1, porque ele mudou de sinal. Esse 3 aqui que está multiplicando o x, vai passar dividindo o termo que está do outro lado. E eu fico com x igual a 1/3. Tá bom? Fazendo o estudo da função aqui. Vou colocar aqui uma linhazinha que vai representar a minha função. Esse daqui, lembrando aqui que é o meu eixo x, tá bom? Esse aqui é o meu eixo x. E aí eu vou fazer um estudo do sinal dessa função. Como que eu faço esse estudo do sinal? Eu preciso primeiramente olhar para esse camarada aqui, ó, que é o coeficiente angular da função f, que é 3, que é positivo. Como esse número, esse coeficiente angular é positivo, a função f, ela tem comportamento de crescimento. Então, da esquerda para a direita, ela é uma reta crescente. E aqui no meio, onde ela cruza o eixo x, é exatamente o valor da minha raiz, que eu acabei de descobrir aqui, que é 1/3. Então, aqui coloco o valor da minha raiz aqui dentro, aqui, que é 1/3. Tá bom? Fazendo o estudo, a análise do sinal, eu tenho dois intervalos. Eu tenho um intervalo que está antes do 1/3 e um intervalo que está após 1/3. Mas o que eu tenho que observar aqui é o sinal dessa minha linha aqui, ó. E o que é o sinal dessa linha? Todos sabemos aí que abaixo do eixo x, os valores de y são negativos. Antes do 1/3, esse gráfico apresenta um tracejado abaixo do eixo x. Então, o seu sinal aqui é negativo. E após 1/3, o traçado do gráfico está acima do eixo x. Então, aqui ele é positivo. Tá bom? Esse é o estudo do sinal, que eu poderia escrever aqui discriminando,
por escrito aqui mais bonitinho aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vou escrever o seguinte, ó. A função f de x, ela é negativa para x menor do que 1/3. Olha lá, ó. Antes do 1/3, menor do que 1/3, a função apresenta sinal negativo. F de x é positiva, f de x é maior do que 0, para x maior do que 1/3. Tá bom? Positiva para o x maior que 1/3. E como descobrimos ali, a função f de x é igual a 0 para x igual a 1/3. Tá bom? Esse aqui é o estudo do sinal da função f. Estudo do sinal da função g. Fazer a mesma coisa, né? Passar uma linhazinha aqui para separar. Ó. Aqui a função g vai ficar aqui embaixo. Então vamos lá. Aqui, ó. Função g de x igual a 0. G de x vai ser igual a 0. Só pegar a expressão da função g e igualar aqui, ó, a 0. A função g era menos 2x mais 4. Menos 2x mais 4 igual a 0. Basta eu isolar essa variável x. Vou passar esse 2x para o lado de lá, que ele está negativo, já vai eliminar esse sinal negativo que às vezes me dá um certo desconforto, mas é bem tranquilo. Poderia passar o 4 para o lado de lá tranquilamente, tá bom? Vou passar o 2x para o lado de lá, vai ficar a minha equação assim, ó, 4 igual a 2x. Como eu quero isolar o meu x, basta eu tirar esse 2 que multiplica ele, jogar ele para o lado de lá e ele vai fazer a função contrária. Aqui ele é um multiplicador, do lado de lá ele será um divisor. Então x é igual a 4 dividido por 2. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Aqui está a solução da segunda função, é g de x. Então x igual a 2. E eu vou fazer um estudo do sinal, como eu fiz na função f ali em cima. Vou fazer uma linha aqui, que representará o meu eixo x. Tá bom? Uma linha que vai representar o meu eixo x. E a mesma análise. Mas agora, olhem só para esse coeficiente angular aqui da função g, ó. Ele é negativo, menos 2. Se o coeficiente angular é negativo, a minha função tem comportamento de decrescimento. Então, ela vai vir da esquerda para a direita, decrescendo, uma reta decrescente. Tá certo, pessoal? Então, aqui eu vou colocar o valor do intercepto do eixo x, que é exatamente esse valor aqui, x igual a 2, tá bom? X igual a 2 vai vir aqui. Aqui esse 2 vem aqui. E eu vou fazer a mesma análise que eu fiz antes. O gráfico apresenta um traçado acima do eixo x. Então, nesse intervalo aqui, antes do 2, como o gráfico está acima, a função assume valores positivos. Analogamente, à frente do 2, o gráfico apresenta o traçado abaixo do eixo x. Sabemos que abaixo do eixo x os valores são negativos, tá bom? Valor negativo para baixo do eixo x, valores de y, tá bom, pessoal? Então temos aqui a análise da função g, que eu vou escrever como eu fiz ali com a f, tá bom? Então vai ficar assim, ó, g de x, ela é negativa. Aonde ela é negativa? Para x, vou escrever aqui bonitinho, ó, para x maior do que 2. Ela é negativa nesse trechinho aqui, que está à frente do 2, então maior do que 2. A função g de x será positiva para x menor do que 2. Olha lá, ó, ela é positiva antes do 2. Aqui esse sinalzinho de mais, ó, aqui na análise do sinal. E como descobrimos ali, logo imediatamente aqui à esquerda, g de x igual a 0 para x igual a 2. Tá bom, pessoal? Essa aqui é a análise da função g. Agora, o item C, ele pede o seguinte: determine o conjunto solução de f de x vezes g de x. E eu quero que esse conjunto solução apareça no intervalo onde o produto dessas duas equações aqui seja um valor positivo, extremamente positivo, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou me basear no estudo do sinal dessas duas funções. Exatamente o que eu fiz aqui e o que eu fiz aqui, eu vou utilizar para resolver o item C.
vou colocá-lo aqui, ó, já para aproveitar aí o que eu tenho aqui nessa tela, e não ter que fazer esse desenho de novo, tá bom? Então, vou fazer só uma linhazinha aqui para separar, ó, o item A do item C, vou fazer aqui embaixo, ó. E aqui também vou fazer uma outra linhazinha aqui, para não misturar as soluções, tá bom? Eu vou coletar essas informações aí. Só que agora eu vou fazer uma linha para a solução para o estudo sinal da função f, uma outra linha para o estudo do sinal da função g e uma terceira linha para o estudo do sinal de f vezes g, que é uma inequação produto, tá certo, pessoal? Então aqui eu vou escrever, ó, essa aqui é a solução da função, estudo do sinal da função f, aqui o estudo do sinal da função g e aqui do produto de f por g, tá bom? Vou colocar as raízes de f e g em ordem crescente. Eu tenho aqui a função f com raiz igual a 1/3 e a função g com raiz igual a 2. Colocando em ordem crescente, lembrando que isso aqui é uma reta, ela tem o princípio da ordenação, então preciso colocar em ordem crescente. Então vou fazer uma linhazinha aqui, ó, vermelha, para a função para o valor 2, 1/3 negativo, vem aqui, e outra linhazinha aqui para o valor 2. Lembrando mais uma vez aí que não tem um padrão de distância entre esses valores, basta eu colocá-los em ordem crescente, que é suficiente. Então aqui fica menos 1/3, que é a raiz de f, aqui fica a solução da g, que era 2, e aí eu vou copiar o que eu tenho aqui, ó, em cima. Então na linha da f, a raiz de f é 1/3, positivo, né? Que eu coloquei negativo, mas é positivo. Vou pegar um pedacinho aqui da borracha, que eu vou apagar aqui, ó. Esse pedacinho aqui, apagar esse 1/3 aqui negativo. 1/3 continua sendo menor do que 2, tá bom? Porque o pedaço é uma parte de 1. Então, eu vou colocar aqui o sinal da minha função f, que está aqui em cima, ó. O que a função f diz? Que à frente do 1/3 o valor é positivo, atrás de 1/3 a solução, os valores de f são negativos. Então, copiando ali aquele sinal, eu tenho aqui um trecho aqui que é antes do 1/3, que ele me dizia que era negativo, e depois do 1/3 a função apresenta valores positivos de imagem. Para a função g, diferente aqui, ó, nesse quadrinho aqui, ó, antes do 2 era positivo, antes do 2 aqui era positivo, depois do 2, aqui positivo e positivo, depois do 2 era negativo, à frente do 2 é negativo, tá bom? Agora, como eu estou multiplicando as duas funções, eu vou trabalhar com a regra de sinal da multiplicação. Então, vai ficar menos com mais, aqui vai ficar menos, mais com mais, aqui vai ficar mais, e mais com menos, aqui também fica menos. Agora, eu vou olhar lá para o meu enunciado, o que ele está me pedindo aqui no enunciado, ó. Eu quero que as funções f e g, quando multiplicadas, sejam positivas. Então, eu vou voltar ali aqui no meu quadro de sinal e eu vou pegar o intervalo em que o produto delas, que está nessa linha aqui, seja positivo. Ou seja, aqui nesse intervalinho entre 1/3 e 2. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer um tracejado aqui entre 1/3 e 2. Tá bom? Aqui, ó. 1/3 e 2. Vou pegar esse tracejado aqui, ó. Esse pedacinho. Como eu sei se eu vou incluir esses extremos 1/3 e 2? No caso, aqui que ele está dizendo que o valor do produto é maior do que 0, eu não incluirei o valor das soluções de f e de g, porque eu não tenho o símbolo de maior ou igual, ou de menor ou igual. Tendo o sinal de igual, eu devo incluir as soluções. Como aqui não acontece, então eu vou apenas pegar o intervalo compreendido entre 1/3 e 2. Para isso eu vou apagar um pedacinho aqui, ó. Tá bom? Vou apagar um pedacinho e vou colocar uma bolinha aberta aqui, tá bom, pessoal? Colocar uma bolinha aberta tanto no 1/3 quanto no 2. Aqui, ó, uma bolinha bem pequenininha aqui aberta, ó, dizendo para simbolizar que eu não estou incluindo esses valores aqui no meu conjunto de solução. E aí, como o meu x está aqui no meio, tá bom? Entre 1/3 e 2, eu vou escrever a solução dessa inequação produto. Solução x pertence a R, tá bom? X pertence a R, tal que 1/3 é menor do que x
que é menor do que 2. Como está aqui, ó, o x está entre 1/3 e 2. Também poderia escrever essa solução aqui com a notação de parênteses e colchetes. Como se trata de um símbolo de menor e eu não desejo incluir as soluções, então vou usar a notação de parênteses, 1/3 e 2. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado e tenham entendido a solução dessa inequação. É produto do estudo do sinal e também quando as funções são iguais. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo e aguarde por solução de outros exercícios. Tendo alguma dúvida, deixa nos comentários que eu volto para responder. É isso aí, valeu!